Fala, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando hoje para dar uma dica rápida sobre calúnia, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime ou contravenção. Antes, porém, convido vocês a conhecerem o nosso canal, verificar o nosso conteúdo sobre direito penal, processo penal, prática penal e também consultar o nosso site www.falatribunos.com.br, onde você vai achar muito conteúdo, cursos sobre prova de OAB, concursos públicos, atualizações para advogado criminalista. Muito bem, meus queridos amigos. Em que pese o nome injúria em ser parecido, ou seja, calúnia e denunciação caluniosa, os referidos delitos são de esferas absolutamente diversas. A tutela do direito é completamente diferente. Então note só, dentro da calúnia, esse crime está dentro do capítulo dos crimes contra a honra, enquanto a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. A partir dessa conceituação topológica, basta verificar o capítulo aos quais os delitos estão inseridos, você já consegue fazer uma cisão muito grande entre eles. Mas, para o início do nosso estudo, vamos fazer aqui uma conceituação. Então, olha só, o que vem a ser a calúnia? Consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. Para que se configure o crime de calúnia, é preciso que seja narrado publicamente um fato criminoso. Por exemplo, expor alguém na internet, nome e foto de uma pessoa, como sendo autor de um homicídio, imputando-lhe falsamente esse crime. Então, a narrativa para a configuração da calúnia deve ser de um fato típico, tem que ser de um crime, em que o agente, o réu, o autor desse fato ilícito sabe que aquela imputação de crime é falsa. Portanto, a calúnia tem seu fundamento legal no artigo 138 do Código Penal. Ela é um crime contra a honra, pois fere a honra objetiva ou a honra externa do agente. Claro, você compreende, você sabe que a calúnia é um crime que será processado mediante ação penal privada. O interessado deve contratar um advogado e a iniciativa é da própria parte. Então, trata-se de uma ação penal privada. Como é que eu sei disso? Porque essa questão está expressa no texto da lei. Então, quando você lê o capítulo dos crimes contra a honra, lá no final, num dos últimos artigos, está expresso: se procede mediante queixa. O que é queixa? É a petição inicial da ação penal privada. E a denunciação caluniosa? Comete quem aciona indevidamente ou movimenta a máquina estatal de persecução penal, delegacia, fórum, Ministério Público, CPI, Corregedoria, etc., fazendo surgir contra alguém um inquérito ou um processo imerecido. Então, dentro da denunciação caluniosa, extravasa o crime contra a honra. Na denunciação caluniosa, em razão daquele fato, daquela imputação de crime, o que acontece? É movimentada a máquina do Estado. É instaurado, por exemplo, um inquérito policial de alguém que sabidamente é inocente. Então, é importante estudar a denunciação caluniosa, que está no artigo 339 do Código Penal, que ela foi alterada recentemente pela Lei 14.110 de 2020. Então, a prova da OAB que está próximo, os concursos públicos, sobretudo carreiras policiais, vão explorar bastante essa questão com mais absoluta certeza. Então vamos, agora que nós fizemos essa distinção entre a calúnia e a denunciação caluniosa, vamos verificar como ficou o novo artigo 339 após essa alteração ocorrida agora no final de 2020. Então vejam só, como era o tipo da denunciação caluniosa: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém
é muito importante você verificar aqui na formulação do tipo o contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe inocente. Então, essa era a redação originária da denunciação caluniosa, prevista lá no artigo 339 do Código Penal. Como ficou o dispositivo da denunciação caluniosa após a Lei 14.110 de 2020? Dar causa à instauração de inquérito policial, até aqui igualzinho. Aí entra uma novidade, de procedimento investigatório criminal, que é o chamado PIC. Vamos anotar aqui, PIC, procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, vamos anotar aqui, o chamado PAD, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, contra alguém, olha lá, o contra alguém é elementar do tipo, imputando-lhe crime, e aqui vem novidades, infração ética disciplinar ou ato improbo, de que sabe inocente. Então, meus amigos, vejam, o que está destacado aqui no quadrante à direita, em vermelho, procedimento investigativo criminal, procedimento administrativo disciplinar, infração ética disciplinar ou ato improbo, então foram as inovações trazidas pela Lei 14.110 de 2020 para alterar o artigo 339 do Código Penal. Então o que é o PIC destacado em vermelho? É o procedimento investigativo ou investigatório criminal, cuja titularidade é do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Ministério Público ele tem sim legitimidade para investigar, em que pese esse não ser um entendimento pessoal. E agora, claro, nós já tínhamos lá a instauração de investigação administrativa, mas o termo processo administrativo disciplinar, PAD, é o termo hoje mais utilizado. Então, se você é um funcionário público ou um servidor público e você eventualmente vai ser investigado, vai haver uma sindicância contra você, posteriormente, essa sindicância pode se tornar um PAD, um procedimento administrativo disciplinar. Então, quando um cidadão procura uma corregedoria da Polícia Militar e faz a imputação a um policial militar de que ele praticou uma infração ético-disciplinar, se ele o faz sabendo que isso é uma mentira, sabendo que esse policial militar é absolutamente inocente, então também está abrangido agora na denunciação caluniosa. O mesmo se diga de procedimento ético-disciplinar. Se um fulano procura a Ordem dos Advogados do Brasil, vai até o Tribunal de Ética e lá faz movimentar um procedimento administrativo ético-disciplinar contra o advogado apenas por mera retaliação, ou seja, sabendo ser ele absolutamente inocente, isso também dará ensejo à denunciação caluniosa. Então essas são inovações muito importantes e os concursos públicos sempre gostam de perguntar sobre denunciação caluniosa. Então fiquem atentos a esses detalhes, isso é muito, muito importante. Então essas são as inovações trazidas pela Lei 14.110 de 2020, que alterou o artigo 339 do Código Penal, trazendo todas essas inovações, aumentando a abrangência da denunciação caluniosa. Traz um exemplo aí clássico de denunciação caluniosa, muito simples. Lá no direito civil, muito comumente, isso está explodindo no Brasil, quando o casal quer se separar, inicia-se uma ação de divórcio, guarda dos filhos, e aí muito comumente um dos cônjuges vai na delegacia e acusa o outro de agressão, de ameaça, até de crimes sexuais. Para quê? Para instaurar um inquérito e aí ter êxito lá na ação civil. Então esse é um caso clássico de denunciação caluniosa. Não houve alteração no preceito secundário da norma, ou seja, a pena continua a mesma, de 2 a 8 anos de reclusão. Muito bem, resta ainda debatermos aqui as diferenças entre denunciação caluniosa, que nós acabamos de estudar, e falsa comunicação de crime. Então veja você, a denunciação caluniosa está no artigo 339 e a falsa comunicação de crime ou contravenção no artigo 340 do Código Penal. Então veja só, vamos ler aqui
O artigo 339, dar causa à instauração de inquérito, de procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém. Lembra que eu destaquei o contra alguém? Imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo que se sabe inocente. Então veja aqui a falsa comunicação de crime. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter verificado. Então veja, primeiro ponto que se tem que destacar. Na elementar do tipo da denunciação caluniosa, existe aqui a expressão contra alguém. Então, quando se dá causa à instauração de inquérito, por exemplo, tem um sujeito determinado. Foi contra João. O que João fez? João agrediu sua esposa, provocou lesões corporais, ameaça, tudo no contexto da Lei Maria da Penha. Entretanto, se verificou que era absolutamente mentira. Só que nisso já tinha um inquérito instaurado, já tinha uma medida protetiva deferida pelo juiz, determinando que João saísse de casa imediatamente e mantesse uma distância de 300 metros da sua ex-companheira. Então aí, um caso clássico de denunciação caluniosa. Existia um sujeito certo contra alguém. Alguém quem? João. Foi instaurado inquérito. Teve manifestação em medida protetiva. Agora, a falsa comunicação de crime, não se tem o contra alguém, não se tem o sujeito certo. Simplesmente fez com que a autoridade se movimentasse para a apuração de um determinado crime sabidamente não verificado, que não ocorreu. Aí teve uma falsa comunicação de crime. Então atentem bem a esse detalhe. Contra alguém, sujeito certo, na falsa comunicação de forma absolutamente genérica. Não se tem o contra alguém. Como, por exemplo, até no próprio livro Direito Penal Didático do professor Fábio Roque, que eu gosto muito, ele traz um exemplo clássico. Ele diz o seguinte: no caso de um fulano ligar para uma delegacia de polícia, passando um trote e comunicando a ocorrência de um determinado crime que sabidamente não existiu, ou contravenção penal. Claro que se a falsa comunicação de contravenção penal ocorrer, o próprio parágrafo 2º determina que a pena será pela metade. Provavelmente entendeu o legislador ter menor relevância a falsa comunicação da contravenção. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado dessas brevíssimas explicações. Isso é muito importante para quem vai prestar concurso público, sobretudo em carreira policial, quem está se preparando para a OAB, porque são atualizações, são detalhes que fazem você errar aquela questão. Então se atentem a isso, não deixem de se inscrever no canal. Se tiverem dúvidas, deixem comentários, façam sugestões para outros vídeos, para outros conteúdos que nós poderemos estar produzindo. Diga se esse vídeo está fazendo sentido para você e um grande abraço. Até o próximo vídeo.